Bom dia, amigos e leitores do Jornal Extra. Eu sou Samantha Vicentini e estou dando início às nossas transmissões do dia direto da nossa redação no centro aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso estúdio a doutora Vanessa Miller, nossa parceiraça neurologista. Me enrolei para falar. Obrigada, doutora, por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Sempre um prazer. Hoje a gente vai falar sobre compulsão. E se vocês quiserem enviar as suas perguntas, por favor, escrevam aqui nos comentários. Eu estou acompanhando tudo em tempo real aqui do meu celular e vou encaminhá-las para a doutora Vanessa. Então, não sintam vergonha e podem perguntar à vontade. A doutora Vanessa adora as perguntas de vocês. Eu gosto mesmo, até porque compulsão, que não falta é compulsão, né? É mesmo. Então, e se pensar estatisticamente, né, se pensar epidemiologicamente, mais de 120 milhões de pessoas, né, têm realmente compulsão. Então, eu acho que vai ter muita pergunta, e tomara que tenha mesmo, viu? Olha, então fica aí o recado para todo mundo. Às vezes as pessoas... É comum, doutora, a pessoa ter compulsão e não saber exatamente o que é uma compulsão? Isso, aliás, acho que a grande maioria das doenças, você só começa a perceber que você tem algum problema quando você começa a ter alguma perda. E compulsão também é isso. Às vezes você acha que algumas manias, algumas atitudes repetitivas, mas você não tem essa percepção de que aquilo é nocivo para você, né? Então, só para ter uma ideia do que é, né, do que seria esse espectro, né, de transtorno obsessivo-compulsivo, vamos falar um pouquinho dessas, né? Elas têm algumas convergências. Uma é que você tem os sintomas obsessivos e compulsivos. A outra é que elas compartilham de algumas características, né, seja sociodemográfica, seja história familiar, seja o curso clínico. A outra característica dessas síndromes obsessivas compulsivas é que elas geralmente respondem a medicações muito similares e também a terapia cognitiva. E a outra também é que em relação ao comprometimento cerebral, elas também, as estruturas cerebrais acometidas são parecidas. E também todas essas síndromes obsessivas compulsivas, elas têm fatores ambientais e genéticos. Então, você mistura isso um pouquinho, né, para você entender, falar um pouco o que é o TOC mesmo, que é a doença, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Você pode pensar em relação a outras compulsões, como tricotilomania, que é aquela obsessão só arrancar o cabelo. Agora está na moda, inclusive, mas não está ainda no código das doenças, né, a nomofobia, que é aquela coisa, né, de você ficar sempre, tá sempre ligado nesse mundo digital. E existe parafilia, que são, né, as compulsões relacionadas à parte sexual. Tem aquelas doenças dos impulsos, né, aquela coisa de ficar catucando, né, tirando aqueles machucadinhos, enfim. O que realmente, né, é o jogo patológico, né, as compulsões alimentares, né? Então, assim, o que não falta realmente nesse universo são essas compulsões. Doutora, e como identificar e saber diferenciar? Vamos falar do toque. Muitas pessoas falam, eu tenho toque de limpeza. Eu tenho toque que eu não posso ver um quadro tortinho, eu tenho toque, então tudo virou toque. Assim, o que acontece? A primeira coisa, tem que diferenciar, né? Uma coisa é personalidade toque, transtorno de personalidade toque, e outra coisa é a doença obsessiva compulsiva. São completamente diferentes, embora, né, a pessoa que tenha transtorno obsessivo compulsivo pode sim ter também um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Aí eu vou falar qual é a diferença, né? Geralmente, todo mundo já conheceu uma pessoa que é muito centralizadora, perfeccionista, tem uma dificuldade, geralmente, de deliberar as coisas. A pessoa, às vezes, tem aquele padrão muito rígido, inflexível, né, perfeccionista, né? Às vezes até uma característica, às vezes até meio, desculpa o termo, mas assim, meio muquirana, assim, de, não, eu tenho que, né, me organizar muito financeiramente, porque senão, às vezes, em algum momento pode faltar.
E assim, geralmente são pessoas com rigor, né, rigor moral muito grande. Isso prejudica tanto a ela quanto as pessoas que cercam, porque é difícil conviver, né? Já no transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa pode ter essas características, né, do transtorno de personalidade, aquela coisa da dúvida patológica, também esse perfeccionismo, mas o que diferencia é que essas pessoas têm, né, obsessão, compulsão, diversos, têm aqueles pensamentos. O que é obsessão? Aqueles pensamentos, aqueles impulsos, aquelas imagens que são reentrantes, que são invasivas, que levam realmente a um desgaste, levam a um desconforto, geram uma ansiedade muito grande, e a pessoa pode ser compelida, né, às vezes a tentar diminuir esse desconforto através, às vezes, das compulsões, que pode ser motora, como abrir e fechar uma porta, como lavar, né, 20 vezes a mão, ou tentar neutralizar com, às vezes, só apenas com atos mentais, de contagem, né, de ordenação, de organização. Então, a pessoa faz isso não que dê prazer, né? A pessoa, geralmente as pessoas com toque, elas têm um insight falando assim, bom, eu sei que não é racional, eu sei que não é proporcional, né, abrir e fechar, por exemplo, uma porta 20 vezes, mas ainda assim ela é compelida para tentar liberar um pouco aquela ansiedade. Vamos ver se eu entendi. Acontece, trocando em miúdos essa parte de abrir e fechar a porta. Existem casos, a gente pode classificar como toque, não sei se a gente pode dizer assim, uma pessoa que sai de casa, tá saindo de casa, aí vai e tranca a porta, aí chega lá embaixo, vamos supor que mora no prédio. E será que eu tranquei a porta? Volta pra conferir, tranca a porta de novo, aí volta, mas será que eu tranquei mesmo? E isso é toque, doutora? Existe um parâmetro. É um comportamento? Existe um parâmetro assim, quanto tempo essa pessoa despende para essas compulsões, para essas obsessões? Tem que ter prejuízo, tá? Todo mundo tem um pouquinho assim, essa dúvida assim, será que eu deixei o gás ligado? Será que eu deixei, né, eu passei uma blusa, mas será que eu desconectei? Às vezes você tá até no carro e fala assim, gente, eu fechei a porta. O mundo está muito corrido, né? As pessoas estão muito estressadas. É difícil ter atenção em tudo que a gente faz, né? Então, às vezes, você pode ter essa coisa, vou checar se eu fechei a porta. Agora, a pessoa que tem realmente transtorno obsessivo compulsivo, ela vai ter um prejuízo muito grande, ela vai perder mais do que 1 hora, geralmente. Nesse comportamento, nessa repetição. E aquilo, né, isso gera uma angústia, isso gera um estresse, uma ansiedade muito grande de não fazer, sabe? Às vezes, uma pessoa que tem eu, por exemplo, eu não gosto de quadro torto. Assim, eu olho assim, me dá um... Mas assim, eu posso entrar em lugares que o quadro vai ficar torto e eu não vou ficar, né, incomodada. Eu vou ficar incomodada, mas não vou ficar assim não vou ficar ansiosa por isso. Eu vou respeitar o espaço da pessoa. A pessoa que tem realmente toque, aquilo ali gera um desconforto tão grande, uma ansiedade extrema, que ela vai levar algum prejuízo para essa pessoa, né? E o mais importante, não necessariamente a pessoa tem esse insight, né, tem essa noção de que é desproporcional, mas a grande maioria das vezes sabe. Fala assim, poxa, eu sei que isso é muito pequeno para me descompensar, mas ainda assim a pessoa não consegue controlar, né? E a outra coisa, né, tá no critério realmente para toque, que esses sintomas não sejam deflagrados, né, por algum uso de alguma droga, de alguma substância, e no toque, na doença toque, que não seja restrita a apenas um tipo de obsessão, né? Não é apenas restrito a justamente, por exemplo, a um comportamento sexual, numa parafilia, não está restrito apenas ao jogo, à necessidade, né? São várias coisas que geram realmente essas obsessões, né? Isso é importante. Entendi, olha, a gente já começou a receber alguns relatos aqui nos nossos comentários. A gente estava falando sobre o assunto quando chegou a pergunta da Michele Santos. Ela falou, saio de casa, fecho a porta, volto e confiro umas 5 vezes. Parece que apaga na mente se eu fechei ou não. Doutora acabou de falar sobre isso. Daiane Oliver, ela fala que o filho dela tem 10 anos, ele está com a mania de que se ele tocar em alguma coisa uma vez,
ele tem que tocar mais 3 vezes. Ok. E também está com mania de molhar as pontas dos dedos toda hora, dizendo que os dedos estão secos. Ela perguntou, será que é toque? Olha só, né? Qual é a dica, né? Primeira coisa, conversa com a professora, né? Assim, vai no colégio, conversa, porque os filhos geralmente passam mais tempo no colégio do que em casa. Então, provavelmente, ele deve ter outros sintomas também, né? Conversa, vê como é que é o desempenho, se ele tem alguma outra atitude. E na dúvida, leve realmente, né, um neuropsiquiatra, um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Por quê? Porque quando você diagnostica de uma forma mais precoce, você tem muito mais chance de ter uma boa resposta. Porque pensar em toque, Samantha, é pensar numa das doenças mais debilitantes. Porque você imagina você ter, né, o tempo todo esses pensamentos, esse conflito, essa impulsividade, essas imagens, o tempo todo. Isso tira a atenção da pessoa, isso leva um prejuízo muito grande. Para mim, escolar é péssimo. péssimo. É péssimo. A criança não rende talvez o que não renderia, né? Não, e não só a questão da atenção, porque imagina, fica, né, às vezes compelido a de repente a molhar o dedinho e tudo, mas assim, acaba que a própria criança, o próprio adolescente, às vezes ele percebe que é um comportamento inadequado, né? E ele meio que esconde isso. E escondendo isso, ele acaba tendo ainda mais ansiedade, mais angústia. Por isso que o diagnóstico, geralmente, do transtorno obsessivo-compulsivo, geralmente demora, às vezes, 11 anos para ser feito. Quer dizer, a pessoa sofre tanto, né? Ela tenta esconder, porque não necessariamente a pessoa vai ter compulsão, que a compulsão é algo que as pessoas que estão em torno conseguem observar. Mas imagina se a pessoa tem uma obsessão e apenas uma compulsão mental de contagem. Como é que você vai saber se a pessoa está falando alguma coisa agora para mim, por exemplo? Né? Por exemplo, você falou o meu nome, Vanessa. Eu posso falar assim, a Vanessa é um nome que tem 7 letras. As 7 estrelas, isso é uma coisa boa. Então, se é boa, eu vou continuar conversando com a Vanessa. Então, assim, fica o tempo todo nessas contagens, nessas associações. E o cérebro, né, eu costumo dizer assim, o cérebro de uma pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ela tem uma criatividade de criar novas obsessões e novas compulsões que começa de uma coisa e para obter alívio ela começa, não, eu vou abrir 20 vezes a porta, mas eu vou recuar 2 passos e depois eu mentalmente eu vou contar, por exemplo, né, de 1 a 20, porque isso vai me tirar essa ansiedade. Então, assim, é um universo muito complexo, muito debilitante, é uma doença que tem também, né, muitas comorbidades associadas, né, principalmente a depressão, né, o transtorno de ansiedade, entre outras doenças. Né. Dificilmente você tem um paciente que tenha apenas toque. É hereditário, doutora? Assim, você tem uma chance maior de ter transtorno obsessivo-compulsivo se você tem um dos parentes próximos, mas não é hereditário, tem um fundo genético. Quando você fala genético, você aumenta a chance da pessoa ter, mas não necessariamente, se você tiver um pai, uma mãe com toque, não necessariamente você vai ter essa patologia, essa doença. Tem alguma idade algum grupo de risco que mais é atingido, ou um gênero também que é mais atingido pelo toque? Aí você começa, né, o grande problema é justamente esse tempo que demora para fazer o diagnóstico. Então, às vezes a pessoa já tem o diagnóstico já há muito tempo, desde a adolescência, desde criança, e isso é postergado, né, para ter um diagnóstico definitivo, né? E existe algumas peculiaridades, né? Então, assim, quando você tem toque com contextos, por exemplo, mais sexuais, existe um predomínio mais no gênero masculino, por exemplo. Em termos de contaminação, de higiene e limpeza, tem um predomínio mais feminino. Mas em termos de proporção, assim, é praticamente 50 por 50%. Ótimo, já chegaram mais alguns depoimentos. O Carlos Santos falou que ele fecha o carro e volta várias vezes para conferir. Várias vezes mesmo. E assim ele fica pensando, tá aberto. Ele volta e vai, e mesmo tendo certeza que o carro tá trancado, ele tem a sensação de que o carro tá aberto.
é o caso dele procurar um neurologista? Sem dúvida nenhuma, porque assim, ele já está tendo prejuízo, né? Assim, de tempo, ele vai várias vezes. Quanto tempo ele está perdendo por dia? Só nesse processo de abrir e fechar. E o mais importante não é o ato em si, o que está levando ele a fazer isso, né? Assim, qual é o pensamento que está ali, né, que está gerando essa angústia para ele fazer essa checagem. Porque aí mesmo assim as pessoas voltam, aí vai, não, o carro tá fechado. Aí você ali racionalmente fala, não, o carro tá fechado. Vai pro seu trabalho, vai pra sua atividade, mas o pensamento tá onde? Tá lá no carro. O foco tá lá. Então é prejuízo, né, doutora? Com certeza, prejuízo laboral, prejuízo social, enfim. E até voltando ao que você perguntou, né, mas aí não especificamente da doença TOC, mas assim, em termos, né, também de outras compulsões, como as compulsões alimentares, é mais predominante no gênero feminino, tá? Assim. Falar em gênero feminino, Márcia de Freitas Lopes traz uma questão aqui pra gente, que eu acho que é o que traz muita dúvida para os nossos leitores, doutora. Pra saber esse ponto exato de, não, eu acho que eu tô com toque mesmo, ou deve ser alguma coisa por ansiedade. Volto sempre pra casa depois de estar na rua pra ver se deixei algo ligado. Às vezes deixei algo mesmo, mas na maioria das vezes não, eu acabo voltando pra casa à toa. É toque? Mais uma vez, é checagem. Checagem é um dos elementos que podem, né, estar inseridos no transtorno obsessivo compulsivo. Olha, mais uma vez, eu vou sempre reforçar, né, na dúvida, sempre vá ao médico para tirar, né, porque se for uma coisa isolada, ok, né, o prejuízo não é nem tanto, né, tão grande, mas às vezes você se surpreende com outras coisas que você nem tem noção de que está fazendo e que estão prejudicando ainda mais do que aqueles que de repente você já tem uma consciência. Pergunta da Suiene Oliveira. Eu de noite, se eu levantar da cama para qualquer coisa, eu tenho que fazer xixi. Ok. Senão eu não consigo deitar novamente. Aí ela diz que como ela tem crianças pequenas, isso acaba enlouquecendo ela. Assim, provavelmente ela está fazendo já, né, ela já organizou mentalmente de que assim, não, né, se eu levantei eu já vou de repente, né, ao banheiro, até porque de repente se eu voltar eu vou sentir a necessidade novamente e vou ter que levantar novamente por conta disso. Então assim, ela já estabeleceu uma rotina, um padrão, né, de comportamento. Aliás, nós temos, né, essa coisa desses padrões, né, você estabelece determinadas, enfim, estilos de comportamento, isso, hábitos, e no cérebro, só para ter uma noção, a mudança de um hábito, né, quando você pensa, eu vou parar de, sei lá, vou parar de fumar, vou parar de beber refrigerante, no cérebro demora mais ou menos uns 77 dias para você diminuir aquela via que você tanto facilitou para aquele comportamento repetitivo. Nossa, é muito tempo. É muito São tempo. mais de 2 meses e meio quase, né? Então assim, a pessoa, não, né, parei de fazer alguma coisa. Ela só provavelmente vai parar. O cérebro é tão maravilhoso que assim, né, a gente fala em média, né, fala um pensamento estatístico. Mas ela vai parar desse hábito, de repente, de linkar, né, de levantar, ir ao banheiro, assim, quando realmente, de repente, reorganizar mentalmente. E depois de mais ou menos uns 2 meses. Demora, tem que ter persistência. Pergunta muito comum aqui, que é uma dúvida muito comum, que quem traz pra gente é a Osana Laranjeiras. Ela fala que tem o vício de comprar. Toda vez que ela tem um problema, ela precisa comprar algo. Coisas que ela não precisa, ou mesmo que ela nem sabe pra que serve. Aí ela fica calma e tranquila. É compulsão? Isso aí, a palavra, né, a frasezinha assim, precisa. Tudo aquilo que você, né, olha a dicotomia, né? Eu preciso ter aquele ato, porque de alguma maneira, em algum momento da vida, ela linkou que comprar algo traz uma gratificação, traz um prazer. Né? Mas traz então mesmo. O cérebro, desculpa. Isso, assim, dependendo, né? Sabe o que acontece, né? Isso até em termos de neurociência é via mesocortical dopaminérgica. Então, exatamente. Eu vou pedir licença na explicação da doutora. Eu fiz essa brincadeira de que a compra, ela alivia. Porque o ato de comprar é bom, a doutora tá falando isso, né? Você comprar dá um prazer também, uma né? gratificação. Sim. Né?
Aliás, assim, todos os hábitos, né? Em algum momento o cérebro entendeu que comer um chocolate levou uma gratificação, levou um prazer. Eu comprei uma bolsa e aquilo me deu, né, tirou um pouco aquela ansiedade, me deu uma gratificação. O problema é quando você tem realmente uma compulsão por compras, né, você tem essa via, né, de comportamento, essa gratificação, mas essa gratificação geralmente é momentânea. Quando você tem uma compulsão realmente por compras, você vai ter prejuízo a longo prazo, provavelmente vai sentir culpa, né? Vai olhar assim, nossa, meu cartão de crédito, isso vai gerar depois futuramente uma ansiedade, uma angústia, porque na verdade você comprou não porque você precisa, talvez você comprou simplesmente porque o ato de comprar gerou realmente um conforto naquele momento, mas que futuramente pode trazer realmente um desconforto e principalmente pode trazer uma dependência, de linkar, bom, eu sofri alguma coisa, estou ansiosa, vou ter que ir lá no shopping comprar alguma coisa. Toda essa relação de dependência, essa relação de gratificação, isso gera, na verdade, um comportamento impulsivo, gera uma necessidade de você repetir esse comportamento e, assim, né, certamente, como toda dependência, cronicamente, quando é muito, vai ter realmente um prejuízo. Legal. Eliane Mello pergunta, quem tem o vício de coçar e tirar a casquinha e comer a casquinha? Sim, sim. Isso também está incluído justamente nesses transtornos dos impulsos, né? Porque existe um estresse, existe uma ansiedade e também, mais uma vez, em algum momento, percebeu que tirando aquela casquinha, ela sentia alguma gratificação, algum prazer. Né? Não só nessas, né, das casquinhas de comer, como o próprio também a tricotilomania, né, de tirar o cabelo, a pessoa tem uma tensão, sente uma necessidade de repente, aliviar aquela ansiedade e tem essa gratificação. O problema, né, também, da mesma forma, esse ato, que o problema até da tricotilomania, nesses skin pins que a gente chama de, desses binge, enfim, você começa a fazer depois de uma forma automática. Né? Às vezes a pessoa não tem nem racionalmente a noção de que já está fazendo aquilo de uma forma sem pensar. E aí o que acontece? A longo prazo também, né? Primeiro, né, é a questão da estética, a pessoa geralmente tira aquela casquinha que ninguém vai ver, não vai tirar a casquinha da mão que vai estar lá aquele buraco. A pessoa começa meio que até se boicotarzinho assim, né? Vou pegar aqui das costas, que não vê, da perna. Só que acontece? Pode contaminar, né? Gera todo enfim, né? A longo prazo a pessoa vai olhar, poxa, né? Que coisa feia, que coisa horrível. Né? Na tricotilomania, geralmente a pessoa tira, né, dessas regiões assim mais escondidas aqui da nuca, mas chega um momento que a pessoa pode ficar sem realmente um fio de cabelo e chega a ter uma compulsão tão grave que realmente às vezes é difícil de tratar, né? A Gisele Maia fala sobre compulsão alimentar. Sim. Ela diz que se ela está ansiosa, dá muita vontade de comer o tempo inteiro. Sim. Se ela tiver um pirex com lasanha, por exemplo, ela só fica feliz quando acaba tudo. Ela pergunta, isso é normal? Quando você, mais uma vez, né, uma coisa é você estar com fome, você ter aquela necessidade de se alimentar, outra coisa é ter a gratificação daquele ato, mais uma vez isso, né? Então, quando você fala nos transtornos alimentares, dessas compulsões, provavelmente ela deve ter realmente não sei se é compulsão alimentar periódica, aquela ingesta, né, muito excessiva, que tem que ter aquela sensação do elefante na barriga para ter aquela sensação, opa, agora estou satisfeita. Porque, mais uma vez, né, ela não tem a consciência, a lasanha, nesse caso, a pessoa que come o pirex naquele curto espaço de tempo, provavelmente não sentiu o gosto, não sentiu o cheiro, foi aquele ato muito rápido de comer para justamente aliviar aquela ansiedade. Né? Às vezes quando você pega um prato, tá, um pedacinho menor e você come devagar, talvez você tenha até mais prazer, mais consciência. Por isso que é interessante, de vez até tratar também numa terapia cognitiva comportamental para justamente ter a consciência daquele ato. Pessoas compulsivas alimentares comem geralmente
num período muito curto, quantidades muito grandes, não dá tempo do cérebro entender que você já tem aquela, né, que está satisfeito, né? Então você come, às vezes passa mal, enfim, né? E depois vem aquele processo, né, da culpa, tipo assim, poxa, será que eu precisava comer esse Pirex? Eu acho até o seguinte, Samantha, de vez em quando não é um ato, você fala assim, nossa, né, vou lá para casa dos meus pais, tem aquela comida maravilhosa. De vez em quando você fazer comer um pouquinho a mais, né, pelo prazer, fala assim, pô, aquela comidinha da vovó, comidinha, é meio bom. Agora, quando você já estabelece mais uma vez um padrão de estou ansiosa, preciso comer, né, 20 ovos da Páscoa de chocolate, porque na verdade você, né, você não está com fome e carecendo daquele gosto, você na verdade está carecendo do controle da sua ansiedade. É a pergunta da Sandrine Ferraz, que engatando nessa questão, ela pergunta se na compulsão alimentar é recomendado o tratamento de um neurologista acompanhado de um psiquiatra. Olha só, o principal é você ter realmente um profissional que saiba, né, sobre esse problema. Então, existem neurologistas, existem neuropsiquiatras, existem psiquiatras que são especializados, que entendem realmente, né, de compulsão. Mas sempre eu acho importante valorizar muito também o psicólogo, tá? Assim, essas questões, assim, não adianta você apenas farmacologicamente ou eventualmente com outras técnicas, até como a própria estimulação magnética transcraniana que eu trabalho nos casos refratários, até interessante, tem saído alguns artigos bem legais sobre até compulsões alimentares com estimulação magnética, mas assim, é fundamental tratar também essa parte comportamental e preferencialmente um psicólogo, um terapeuta cognitivo comportamental que vai ajudar bastante também. É um tratamento multidisciplinar. Assim, você precisa, né, de serotonina e de dopamina nessa via, né, nessa via mesocórtico-límbica que tem essa gratificação. Então, exercício físico é maravilhoso, porque exercício físico você diminui aquela noradrenalina da ansiedade, né? Diminui a adrenalina periférica, você aumenta receptores de dopamina e assim, né, você tem aquele bem-estar e não, você diminui aquele foco para aquelas coisas que você está, na verdade, compensando pela ansiedade, né? Como, por exemplo, por compras ou por comida, e você, de repente, está fazendo uma coisa mais saudável, né? Que é o exercício físico. Então, de repente, pode ser uma dica também, se você tem essa ansiedade, quando a ansiedade bater, pode fazer um exercício físico, alguma coisa assim, para ajudar. Mas cuidado para não virar também um compulsivo para exercício, que aí entra, né, a vigorexia, que a pessoa, enfim, tem aquela necessidade de tudo, né? Enfim, não, comia uma banana, eu tenho que correr na esteira. Aí você, mas tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que leva a um prejuízo, tudo aquilo que, aí sim, se tornar compulsão, isso não é saudável. A pessoa pode estar toda musculosa, toda maravilhosa, assim, aos olhos dos outros, mas isso não é saudável, né? Você vê modelos naquele estado, né, de anorexia e todo mundo bate palma, né? Assim, a pessoa não tem osteoporose às vezes com 20 anos, né? Tem desmaio por hipoglicemia, a pessoa pode ter, né, risco, né, 10 a 15% das mulheres anoréxicas morrem. Então, assim, às vezes essa sociedade que impõe tanto, né, essa coisa da beleza, né, a mulher tem que ser aquela que é uma tábua, não é isso? Gente, isso não é saudável, né? Assim, o exercício tem que fazer 20 milhões de flexões por dia, porque para isso eu vou ser feliz, porque eu vou estar com meu corpo maravilhoso. Isso não é ser saudável, né? O saudável é justamente esse equilíbrio, é você de vez em quando, né, aproveitar as melhores coisas da vida de uma forma organizada. A Alba Valéria Leotti, ela pergunta que ela fala que gostaria de saber se ficar pensando no que tem que fazer constantemente é sinal de algum problema. Por exemplo, todo dia ela faz uma lista mental do que fazer. Ok. Se for almoço, ela faz a lista da sequência dos pratos e ela vai eliminando mentalmente conforme ela vai fazendo. É uma espécie de compulsão, ela pode... Eu acho que é mais organização, isso é mais né, organização. Isso eu acho que
né? Às vezes é interessante usar o HD externo, né? Hoje em dia você usa lá um papelzinho, outras pessoas conseguem ter uma organização e pelo contrário, mas eu pergunto até para ela assim, né, fazendo isso te ajuda? Né? Eu acredito que sim, porque a pessoa geralmente organizada, aquela que, né, enfim, tem uma estratégia, ela geralmente, ao contrário de um obsessivo compulsivo que perde tempo, a pessoa organizada geralmente ela é extremamente produtiva, né? Então, ó, eu até apoio isso. Que bom que ela consegue mentalmente. Eu uso geralmente um HD externo, papel, um celular, enfim. Entrando na reta final do nosso bate-papo, Bruno Barros, ele pergunta sobre roer unhas. Ele diz que já até usou pimenta, mas não consegue parar. Ele falou que é péssimo, ele tem vergonha da mão, mas não consegue parar de roer unhas. Isso é onicofagia, o nome, né? Onicofagia. Realmente assim, mais uma vez, é um ato repetido para diminuir a ansiedade. Às vezes a pessoa, quando tem os onicofágicos que ele destrói a ponto de realmente dar abscesso, de ter muitos prejuízos, né? E fora que realmente assim, né, a gente toca o mundo com as mãos, né? E a gente toca os lugares mais sujos que a gente tem é justamente as mãozinhas, né? Então assim, é um ato que você vê que ele percebe, ele sabe que é ruim, sabe que, né, vai ter prejuízo, mas ainda assim é compelido. Isso é uma compulsão, né? Tem que ver, na verdade, às vezes assim, não é a pimentinha que você vai colocar lá que, né, dependendo, às vezes até gosta, eu adoro pimenta, né? Assim, mas às vezes o que você tem que ver é o que está levando a esse processo. Né? Assim, né? Essa é uma ansiedade absurda, né, esse estresse, essa ansiedade, porque se não tratar essa base, você vai ter realmente essas compulsões, não tem jeito. Se ele não tratar, por exemplo, o que causa o fato que ele roer as unhas, vamos supor, doutora, aí ele consegue alguma coisa que deixa gosto ruim e ele não roe unhas, mas aí essa pessoa automaticamente procura uma outra fuga, procura alguma outra... O cérebro é fantástico, né? Ele é fantástico pro bem e fantástico pro mal, porque ele se molda de uma forma que ele se reorganiza e fala, não tá roendo unha? Então tá, tu vai começar a tirar, né, pelezinha, você vai começar de repente a descompensar na comida, você vai começar... Assim, porque, como eu falei, né, essas síndromes obsessivas compulsivas, elas na verdade... Elas têm praticamente a mesma base neurobiológica, as mesmas regiõezinhas no cérebro são compartilhadas. Então, é muito comum você ter essas associações, né? O onicofágico também às vezes tem uma compulsão alimentar periódica, e você vê que isso, né, são comorbidades, são... Né, e mais uma vez, o principal é diagnosticar, perceber aquilo que está te fazendo mal. Eu acho que se a pessoa já tiver consciência disso, maravilhoso, né? Ok, tenho consciência, não tenha vergonha, tá? Isso é importante. Muitos, olha, a tricotilomania, né? Assim, as mulheres geralmente não expõem isso, né? Assim, uma pessoa que nem ele, realmente muito legal o relato, assim, eu fico roendo unha. E às vezes a pessoa, eu não vou pro médico porque eu roo unha. Chegar assim, eu vou até me sentir, a pessoa vai lá porque tem acidente vascular, tem Parkinson, eu vou lá porque tem... Gente, olha, né, são esses sintomas que eles demonstram, né, uma necessidade de você tratar a base. E o Bruno tá falando aqui exatamente isso que a doutora falou. Ele falou, exatamente, quando ele fica sem roer unha, ele se acaba na comida, porque ele tem muita ansiedade. Sim, mas ó, né, a gente tem que amar esses nossos neurôniozinhos que são lindos, maravilhosos, complexos, né, com tantas sinapses, mas mais uma vez, essa comunicaçãozinha também ela faz outras assim e levam também prejuízos. Agora, vamos para as últimas perguntas. A Eva Maria Santos diz que ela nunca peraí, deixa eu entender a pergunta. Ela fala... ela fecha... Quando ela fecha portas de armários, ela sempre tem que voltar. Depois, qualquer porta. Ela fecha a porta, ela vai, fecha, vê se está fechada de novo. Eu não sei se ela abre e fecha de novo, mas não entendi muito bem. Ela pergunta por que isso acaba perturbando ela demais. Porque ela percebe que tem prejuízo e que isso não é racional. Assim, ela percebe que é desproporcional, né? Percebe que tem perda de tempo, ela percebe que assim, poxa, porque
E isso que faz muita diferença. Vou dar só um parâmetro. Por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, tá? Uhum. Ele acaba executando algumas tarefas, ele percebe de repente, se ele achar que de repente do armário tem um monstro, estou só aumentando, né? Ele tá naquele mundo, ele sabe, ele tá vivendo aquele mundo para ele, aquilo ali é real, é proporcional, é racional para ele. A pessoa que tem uma obsessão, compulsão, a grande maioria tem um insight bom de perceber assim, poxa, isso aqui não é uma coisa que me faz bem. Isso aqui é uma coisa que eu sou compelido a fazer para aliviar um estresse, uma angústia, uma obsessão. Então isso, na verdade, a pessoa percebe que não é proporcional. Então tudo aquilo que você tem a racionalidade de perceber que, poxa, você tem prejuízo, talvez isso faça até mais mal do que uma pessoa que não tem essa percepção. Uhum. Então acho que é mais ou menos isso no caso dela. Maravilha. Alguém perguntou aqui sobre comer chocolate. Eu vou fazer a última pergunta. Márcia de Freitas Lopes. Ela fala: ter que comer chocolate sempre na TPM pode ser evitado. É ansiedade ou não? Olha, a mulher no TPM tem uma variação hormonal muito grande, que leva algumas realmente essa síndrome disfórica e acaba levando essa ansiedade, às vezes uma hipersensibilidade. E aí, alimentos ricos em triptofano, em serotonina, vai ser recorrido, principalmente o chocolate. Mas nesse caso é muito mais aquele alento, daquele momento pelaquela ansiedade temporária, que é a síndrome disfórica na realidade. Mas isso não é toque, não é uma compulsão. Mas olha, é que a gente tá falando, então surgiram algumas perguntas aqui e chegou uma... antes de fazer essa última pergunta, eu vou falar o comentário do Bruno. Ele falou que teve uma vez no metrô que ele viu um menino que se batia muito forte, o menino se batia. Era impressionante a agressividade dele com ele mesmo, não sabia se ele percebia que estava se agredindo, o metrô inteiro ficava reparando. Essa autoagressão, esse fato também pode ser entrar na categoria do toque? Olha, assim, geralmente a autoagressão, existe uma doença chamada Prader-Willi, que a pessoa tem até compulsão alimentar, geralmente tem muita agitação, muita agressividade, mas quando tem essa autoagressão, dificilmente é toque. Até o contrário, as pessoas geralmente com toque, elas podem ter até pensamentos, obsessões com teor, com cunho violento, assim, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, eu tô olhando pra você, e na minha cabeça vem um pensamento, eu tenho vontade de bater na Samantha. Não. Só que, não, de forma alguma, até assim, mas exatamente isso que acontece, Mas é uma obsessão de um cunho violento. Sem motivo. É a obsessão, aquele pensamento invasivo, e eu estou aqui falando com você, de repente eu estou com vontade de bater na Samantha. Só que moralmente e racionalmente eu falo, gente, por que eu bateria na Samantha? É fofa, é querida, etc, etc. Assim, não tem por que fazê-lo, Então, geralmente você pode ter, no toque você tem muito mais obsessões com esse cunho, só que a pessoa, ao contrário, geralmente a pessoa com toque geralmente é extremamente carinhosa, geralmente é extremamente preocupada, até excessivamente preocupada quando tem personalidade de toque, moralmente, não, nunca vou bater na Samantha, não tem por que fazer isso. Então, do que uma expressão, uma compulsão por violência, isso geralmente não ocorre. Provavelmente esse guri deve ter algum outro transtorno que tem que ser, carece de uma melhor investigação para saber exatamente o que está lidando. Doutora, e como ajudar uma pessoa compulsiva? Porque às vezes a pessoa não tem a consciência de que precisa do tratamento, ou aquela resistência, até que a doutora falou, mas você vê alguma pessoa, é difícil a gente ver uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente gosta, numa situação que a gente está sabendo identificar, por isso eu até peço que vocês compartilhem essa transmissão na sua rede de amigos, na sua rede de contatos, porque se não tem ninguém no seu círculo, com certeza tem alguém no seu círculo de amigos,
que às vezes você não sabe, que você pode acabar ajudando essa pessoa também, trazendo esse tipo de informação. Então, como abordar as pessoas? Como que é melhor? Assim, A a primeira coisa, isso me lembra muito eu vou falar duas coisas, né? Um paciente muito querido meu, uma vez ele paciente com toque muito grave, né? E ele tinha muita dificuldade, inclusive, de ir a lugares públicos enfim, porque tinham linhas, porque tinham situações que o impediam enfim, né, de executar uma tarefa específica. Aí uma vez ele estava justamente no shopping e um segurança o abordou, percebendo que ele estava indo e voltando várias vezes em frente de uma loja, né? Ele estava com aquela atitude, falou assim: poxa, eu sei o que o senhor tem. O senhor tem aquela doença, né, obsessiva compulsiva. Poxa, o senhor está precisando de alguma ajuda? Ele falou assim que ele ficou super emocionado porque um segurança teve a percepção de que ele estava carecendo de alguma ajuda. E ele já teve outras situações, por exemplo, em aeroporto, que imagina, naquela fila de aeroporto, ele tem que voltar várias vezes, a Polícia Federal fica com os olhos abertos, assim. Quer dizer, existe uma vida muito restritiva quando não está, né, Então, assim, a primeira coisa é sair um pouco do caricato, né? Geralmente, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, até mesmo assim, com filmes, no teatro, sempre tem aquela coisa da caricatura, né? Aquele que fica 20 vezes e todo mundo ri. Isso é tratado como esquisito, maluco, exatamente, né? Pois é, olha, tenha certeza que essa pessoa maluca não é, tá? Isso tenha absoluta certeza, e essa pessoa está precisando realmente de um apoio. Quando você lida com uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo, a primeira coisa é falar assim: olha, de que maneira eu posso ajudar? Existe até uma associação que é interessante, tem até uma apostila que se chama ASTOC, que é apoio para familiares. Por quê? É muito difícil o familiar lidar com uma pessoa que tem obsessão compulsão. Porque você imagina que a vida, né, aquela casa daquela pessoa, aquela dinâmica muda completamente. Imagina assim, a pessoa associou que tem que ficar todas as cadeiras 45 graus, exemplo, né? E assim, se não ficar 45 graus, a pessoa vai ter um desconforto enorme. A pessoa tem que, enfim, utilizar sabonete 20 vezes e te retirar. Quer dizer, muda completamente a dinâmica familiar. E o familiar não pode nem facilitar aquela coisa de, não, eu já vou deixar tudo já 45 graus para que ele, enfim, se sinta confortável, e nem confrontar de uma forma muito veemente e falar assim: pô, cara, você não está percebendo que isso isso é doideira, isso é maluquice, isso é frescura, porque você, vai deixar aqui por que você tem que lavar 20 vezes a sua mão com sabonete depois? Isso é desperdício. Tem que comprar 100 sabonetes por dia, isso é desperdício. Isso ao contrário. Talvez a pessoa, até no início, a pessoa vai ficar mais, não vai fazer, mas depois isso vai gerar uma ansiedade muito maior que vai descompensar a pessoa. Então essa linha tênue, né, essa balança entre facilitar e ajudar é muito difícil. E todos os familiares que lidam com uma pessoa que tenha obsessão compulsão, é importante que também façam terapia até para aprender a lidar, né? A outra coisa que aí, entrando nesse mundo do SOCT, que é esses síndromes obsessivos, né, que aí não especificamente a doença, toque, poxa, se você observa que de repente lá, né, o teu melhor amigo, assim, ele tá tendo algumas, né, compulsão sexual, ou a sua vizinha tá com compulsão por compras, ou enfim, qualquer outro distúrbio, assim, perguntar: poxa, você já procurou ajuda? Eu conheço um médico legal, conheço alguém ou um psicólogo, pelo menos para orientar inicialmente. Porque, Samantha, quando você observa que tem qualquer prejuízo, seja ele qual for, sabe assim, valorize isso, né? Já vai buscar ajuda para que esse problema não se estenda, não aumente tanto, que seja difícil depois de tratar. Eu acho que essa que é a ideia. E pensando em tratamento, né, existe uma grande gama, né? Assim, primeira coisa, tratamento farmacológico, né, um tratamento psicoterápico, outra coisa assim, sempre para
para essas doenças, meditação, né, autocontrole, respiração diafragmática. Eu sempre reforço a questão também dos casos refratários, a estimulação magnética transcraniana, que você consegue modificar aquela atividade cerebral daquelas regiões que estão desorganizadas. Então, assim, para cada paciente existe e exige uma estratégia. O principal é um diagnóstico preciso, né, saber exatamente o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando, é com toque, mas qual é a comorbidade desse toque? É toque com depressão? É toque com bipolaridade? É toque, assim, é realmente toque? Né? Assim, primeiro o diagnóstico preciso e a partir daí quais as estratégias a serem tomadas, isso que é o mais importante. Ótimo, olha, para quem gosta da doutora Vanessa, eu vi muitos comentários aqui. A doutora Vanessa tem um site, vou pedir para o Hugo colocar na tela por gentileza. Eu já decorei o site. Olha só. VTM Neurodiagnóstico. Porque você sabe que se precisar de uma coisa, bora. E o telefone também. Pode. Dessa vez, né? Eu esqueci o nome né? E assim, eu sempre uso HD externo e às vezes não decoro o número, mas o telefone é 30 37 01 25 lá do consultório. Viu, pessoal? Se vocês quiserem, vou pedir para a doutora repetir, por favor, para quem não conseguiu pegar. 30 37 01 25. E qualquer dúvida, assim, pode mandar. Geralmente eu tento até responder o máximo. Para mim é um prazer ter essa possibilidade de falar um pouco. Esse é um assunto extremamente extenso. Não deu para contemplar todas as suas, né, ramificações, a gente vai ficar aqui até... Mas é até bom para a pessoa ficar com dúvida, ler um pouco mais. Isso é bom. Olha, agradeço demais a doutora Vanessa de novo por ter vindo aqui na nossa redação. Agradeço a todos os leitores que acompanharam essa transmissão, enviaram seus depoimentos, enviaram comentários e perguntas. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.